Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar compartilhando com vocês mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar terminando de ler o livro de Ezequiel. Vamos estar meditando no capítulo 47 e 48 e vamos ver o que o Senhor nos prepara através desse contexto final deste livro. Mais para frente, nos próximos vídeos, vamos estar lendo o livro de Daniel também. Daniel é muito bom também estar meditando. Mas então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 47, ele vai falar assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao lado sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado e fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus é o que flui todas as águas vivas, como a gente vai ver também nos evangelhos. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele me mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção do rio, da região situada a leste, e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Euglai, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Assim também como fala em Apocalipse, a árvore que vai estar lá no jardim do nosso Senhor, depois de passar todas essas terras aí, toda essa terra, digamos assim, se findar tudo isso, tem uma árvore lá que vai servir para remédio, para a cura das nações, como aqui também ele está trazendo. E vale lembrar que ali também é um modo de pensar também que hoje a gente não pode só ficar com a água nos calcanhares. Enfim, a água que eu digo é o Senhor. A gente não pode ficar em cima do muro, tem que entrar, nadar para estar nadando com o Senhor e ele vai estar nos sustentando. Então, eu vejo desta forma que aqui ele mostra um exemplo ali, né, que a água estava no calcanhar, depois foi subindo, subindo, até o ponto dele ter que estar nadando para chegar à outra margem. Mas enfim, assim diz o soberano Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei, de mão erguida, que a darei aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o mar grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo Hamate até Zidade, Berota, Sebraim, que fica na fronteira entre Damasco e Hamate, e indo a Azael Haticom,
que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Ramate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Urão e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira a leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meriba, Quedes, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até de fronte de Lebo-Ramate. Essa será a fronteira a oeste. Distribuam essa terra entre vocês, de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para estrangeiros residentes no meio de vocês e que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento, junto com vocês. Eles deverão ser designados uma herança entre as tribos de Israel, qualquer que seja da tribo na qual o estrangeiro se instale ali, você lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano, o Senhor. E vale lembrar que como nós não somos descendentes da tribo de Israel, nós também, através de Cristo aí, nós vamos também estar participando também de uma herança do nosso Senhor, porque Cristo aí tem herança e nós, com ele, nós também somos herdeiros, como fala em Gálatas. Enfim, seu filho é herdeiro, nós também entramos aí nessa condição de filhos, então nós temos herança também, tá? Para afirmar isso que a palavra também nos confirma ali em Gálatas, ali no capítulo 4, capítulo 3, 4, ali ele começa a comentar a respeito deste detalhe que eu estou falando para vocês. Mas enfim, no capítulo 48 fala assim: estas são as tribos relacionadas nominalmente nas fronteiras norte. Dan terá uma porção, ela seguirá a estrada de Ramon Etelon até Lebo-Ramate, Azar-Enã e as fronteiras ao norte. Vizinha a Damasco, próximo de Ramate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. A Aser será uma porção, terá uma porção. Esta margeará ao território de Dan, do leste ao oeste. Enfim, deixa eu pegar um mapa aí para estar, digamos assim, explicando melhor para vocês. Naftali terá uma porção, esta margeará o território de Aser do leste ao oeste. Manassés terá uma porção, esta margeará do território de Naftali do leste ao oeste. Efraim também terá uma porção, esta margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá uma porção que margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá terá uma porção, esta margeará o território de Ruben do leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura e o seu comprimento do leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura. No lado ocidental, 5 km de largura. No lado oriental e 12,5 km no comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles, da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo dos territórios dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento, e seu comprimento total medirá 12,5 km e sua largura 12,5 km. Eles não a venderão nem trocarão por parte alguma dela, né? Essa área é uma melhor do território
e não poderá passar para outra mão, porque é santa para o Senhor. A área restante dos quilômetros e meio, 2,5 km da largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagem. A cidade será o centro dela e terá estas medidas: do lado norte, 2.250 metros do lado sul, 2.250 metros ao lado leste, 2.250 metros do lado 50 do lado oeste, 2.050 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, para servirá de pasto. O restante da área ao longo da porção sagrada será de 5 quilômetros no lado leste e 5 quilômetros no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 12,5 km de cada lado, e uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir de 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Estas duas paralelas ao comprimento das porções das tribos pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, esta pertencerá no centro delas. Estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertence ao príncipe. Esta é entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Então, esta área ia pertencer ao príncipe. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá ao lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção que margeará o território de Benjamim do leste ao oeste. Isacar também terá uma porção, esta margeará território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção, esta margeará o território de Isacar de leste a oeste. Gade também terá uma porção, esta margeará o território de Zebulon do leste a oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar no sul até as águas do Meriba, Quedes, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas suas porções. Palavra do soberano, o Senhor. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte são a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, e de Simeão, de Isacar e de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Asser e a de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Enfim, terminamos aqui mais um livro de Ezequiel. Espero que vocês estejam gostando, estejam lendo também junto. Às vezes assim as pessoas pensam, mas o que tem a ver essas medidas? A gente, para chegar em Apocalipse, tem que passar por essas leituras, senão não consegue chegar lá. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.